Vamos iniciar então mais uma live de equipe. Seja muito bem-vindo. Eu estou com a Andresa hoje. Nós vamos meditar o trecho do Livro do Céu, do volume 20. E para iniciarmos, vamos começar com a oração. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina minha alma, e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor e ação de graças que cada criatura lhe deve, por todos e por cada pecado. Venha o Senhor na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venho, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acho que esse cachorro tá incomodando, né? Eu não sei se interfere, não. Mas incomodando tá, não. Só não sei se interfere Uhum. o barulhinho na transmissão em alguma coisa. Mas não tá me incomodando, não. Então, vou deixar a janela aberta. É o cachorro da vizinha. Ah, Então, tá bom. Eu vou deixar a janela aberta mesmo. Então, deixa eu pegar aqui o trecho. A gente começar a ler. É em volume 20, capítulo 30, 27 de novembro de 1926. Quem cumpre uma missão pode dizer-se mãe, e para se dizer filha deve girar nela. As outras santidades são luz, e a santidade do querer divino é sol. Como fundamento desta santidade é a humanidade de Nosso Senhor. Estava toda abandonada nos braços da adorável vontade, e pedia a meu doce Jesus que usasse um ato de seu poder para fazer com que o supremo querer investisse as gerações humanas e, ligando-as a si, formasse seus primeiros filhos, tão desejados por ele. E o meu sumo bem, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, disse mãe, disse pai. Quando uma pessoa tem uma missão especial e quem quer que tenha origem desta missão cumprida, pode chamar-se filha desta mãe. Verdadeira mãe significa levar em seu seio seu parto, formá-lo com seu próprio sangue, sustentar penas, sacrifícios e, se necessário, expor a própria vida para dar vida ao parto de suas próprias entranhas. Assim que, quando este parto é amadurecido no próprio seio e trazido à luz, então com justiça, com direito e com razão, se chama filho ao parto e mãe aquela que o gerou. Por isso, para ser mãe é necessário que formem primeiro os filhos no interior, que sejam gerados com o próprio sangue, todos os membros,
e os atos destes filhos devem ser gerados a partir do coração da própria mãe. Agora, minha filha, para ser filha de meu querer, foste gerada nele. Nele foste formada, e mais que sangue, a luz, o amor de minha vontade, formando-te, enxertavam em ti seus modos, suas atitudes e seu agir, fazendo-te abraçar a todos e a tudo, tão verdade que como parto seu, ora te chama a recém-nascida da minha vontade, ora sua pequena filha. Agora pode gerar os filhos de meu querer, só quem foi gerado nele. Por isso tu serás a mãe da geração dos seus filhos. E eu, meu Jesus, que dizes, não sou boa para ser filha? Como posso ser mãe? E Jesus, todavia, de ti deve sair a geração destes filhos. Que mãe sofreu tanto? Quem esteve confinada dentro de uma cama por mais de 40 anos por amor de formar seu parto e dar à luz a geração de seus filhos? Ninguém. Qual mãe, por quão boa, sacrificou toda a sua existência, até fechar nela os pensamentos, os batimentos, as obras, para fazer com que tudo fosse reordenado no próprio parto, querendo dar-lhes, não uma vez a vida, mas tantas vezes, quantos atos fez seu próprio filho? Ninguém. Não sentes tu mesmo em ti as gerações desses filhos, ao seguir os pensamentos, as palavras, as obras, os passos, para reordená-los todos em minha vontade? Você não sente que quer dar a vida a cada um desde que conheçam o meu querer e sejam regenerados nele? Tudo que você faz em seu interior e sofre não é outra coisa que a formação e maturação deste parto todo do céu. Eis porque te disse tantas vezes que a tua missão é grande. Não há quem a possa igualar e se necessita de suma atenção. Depois, sentindo-me oprimida porque me tinham escrito do reverendo padre de França, estava fazendo imprimir as memórias de minha infância e tudo o que se segue, e minha dor dizia a meu amado Jesus, meu amor, veja como me confundem ao fazer conhecer o que me disse sobre as virtudes e sobre sua adorável vontade. Coloca o que se refere a mim. No máximo, isto deveriam fazer depois de minha morte, não agora. Só para mim era esta confusão e este sumo sofrimento. Aos demais, não. Ah, Jesus, me dê a força de que também nisto faça sua santa vontade. E Jesus, me abraçando em seus braços para me dar força, toda bondade, me disse: Minha filha, não fiques tão aflita. Tu deves saber que as demais santidades são pequenas luzes que se formam na alma, e essas luzes estão sujeitas a crescer, a decrescer e até a apagar-se. Por isso, não é justo que, enquanto se vive no tempo, até que a luz não esteja mais sujeita a se apagar com a passagem à outra vida, se publiquem. Que papel faria se soubesse depois que esta luz não existe mais? Em troca, a santidade de viver em meu querer não é luz, mas sol. Portanto, não está sujeita a empobrecer-se de luz, nem a apagar-se. Quem pode tocar o sol? Quem pode tirar uma só gota de luz? Ninguém. Quem pode desligar um átomo do seu calor? Quem pode fazê-lo descer, nem que seja 1 milímetro abaixo de seu posto, da altura na qual reina e domina toda a terra? Ninguém. Se não fosse o sol do meu Fiat Supremo, não teria permitido que o publicassem. Antes tenho pressa, porque o bem que pode fazer um sol não o pode fazer uma luz.
porque o bem da luz é demasiado limitado, e não é nem um grande bem se se põe, nem um grande dano se não se faz surgir. Ao contrário, o bem do sol abraça tudo, faz bem a todos, e não fazê-lo surgir quanto antes é um grande dano, e é um grande bem fazê-lo surgir ainda um dia antes. Quem pode dizer o grande bem que pode fazer uma jornada cheia de sol? Muito mais o sol da minha eterna vontade. Assim, quanto mais tarde, tantas jornadas de sol são tiradas das criaturas, e tantas jornadas tiram o sol, reprimindo seus raios em nossa pátria celestial. Mas com todo o falar de Jesus, minha opressão continuava, e minha pobre mente era incomodada pelo pensamento de que minha pobre e insignificante existência que merecia ser sepultada, sem que ninguém se pusesse atenção e soubessem que eu tinha estado sobre a terra, devia estar sob os olhares e nas mãos de quem sabe quantos. Meu Deus, que dor! Mas enquanto isso pensava, meu amável Jesus se fazia ver em meu íntimo, todo estendido, como se sua santa humanidade fizesse de fundamento na minha pobre e pequena alma. E continuando a sua fala, acrescentou: Minha filha, não se distraias. Não vês que o fundamento do reino do eterno Fiat em ti está formado pelos meus passos, pelas minhas obras, pelo meu coração pulsante de amor, pela honra de minha vontade, pelos, pelos meus suspiros ardentes e pelas lágrimas estendidas dos meus olhos? Toda a minha vida está estendida em ti para formar o fundamento. Portanto, não convém que teu pequeno agir sobre este fundamento tão sólido e tão santo seja feito com distração, nem que tuas voltas no supremo querer sejam feitos sombrios. Não, não, minha filha, não quero isto em ti. Não temas, ficarás sepultada no sol de meu querer. Quem mais que ele poderá te eclipsar, de modo que nenhum te preste atenção? O sol do Fiat Supremo terá tanto cuidado da pequena luzinha da tua alma, que circundada por seus raios, o sol aparecerá e a luzinha terá escondida em si. Por isso fique em paz, se queres contentar a teu Jesus. Abandona tudo em mim, e eu pensarei em tudo. Então, esse é o trecho grandão. E aí ele começa, ele tem como se fosse assim umas partes, né? E vamos por partes. E aí tem a parte em que Jesus começa a explicar sobre a missão da própria Luísa, que é ser a mãe, né? A mãe que vai gerar ali o parto dos filhos da divina vontade. Enquanto eu lia, aí eu pensava, né, que grande foi essa missão da Luísa, que grande foi. E aí a gente entende por que que ela sofreu tanto, né? Ela sofria muito, muito mesmo. E aí eu lembrei, inclusive, de outro trecho que a gente viu do Abraão, né? Aquele trecho do Abraão, acho que a gente viu numa live também, em que o sacrifício do Abraão foi o que possibilitou, tipo assim, o caminho, né, até chegar a Nossa Senhora e a Jesus. Foi o sacrifício do Abraão que permitiu Deus falar com os profetas, preparar o povo para o nascimento da Nossa Senhora primeiro, e depois para o nascimento de Jesus, né?
e o quanto que é incrível, assim, esse agir de Deus. Ele usa uma pessoa só, deposita tudo naquela pessoa ali, né? E pelo sacrifício de um, ele concede a todos, né? Ele abençoa a todos, verdadeiramente. E aí eu via na Luísa isso, né? Então, Deus usou do sacrifício dela para nos custodiar. Nós estamos sendo custodiados hoje por causa desse sacrifício da Luísa, né? Então era como se a gente fosse o parto dela mesmo, né? Então ela se sacrificou, como Jesus falou, né? Uma vida toda de sacrifício, que nenhuma mãe faz isso, né? Uma vida toda, assim, como ela se dedicou mesmo, né? Porque a vida dela era para Jesus, a vida dela era para a divina vontade mesmo. Ela ficava só na cama lá e vivia só para isso. Era exclusivamente para isso que ela vivia, né? E sofria muito, tinha muitos sofrimentos interiores, né? De privação de Jesus, né? Penas que para ela se assemelhava assim apenas do inferno, né? A privação de Jesus que ela sentia. E o estado dela de vítima na cama, tudo mais. Ali, né, refém da vontade de Deus, mas que Deus fez essa conquista primeiro nela. Ela estava nos representando ali. E se não fosse ela primeiro a ser essa representante nossa, então não seria possível esse dom da divina vontade hoje aqui para nós. Então, por isso que Jesus fala que ela é a mãe, porque dela se inicia todo esse dom para o gênero humano, aliás, assim, da nossa, vamos dizer assim, da nossa estirpe comum, né? Porque a Nossa Senhora e Jesus, eles, eles eram diferentes, né? Eles eram os reis da divina vontade, o reinado da divina vontade. Eles tinham uma nobreza, vamos dizer assim, né? Maior do que a gente. Mas a partir da Luísa, que nós, né, esse povo comum, os filhos de Adão, né, comum, que tem pecado original, passaram a receber também esse dom da divina vontade. Então é muito importante, achei muito legal isso que Jesus explicou aqui. E é importante também, porque Jesus é perfeito, né? E ele sabe que as pessoas, quando fosse receber esses escritos, quem fosse ler, poderia até fazer questionamento, né? Será que ela realmente é a depositária da divina vontade, né? Porque já teve outros santos mais, doutores. Eu lembrei até de uma live, acho que foi no Santidade Cast, um podcast, um desses podcasts, né, que foi feito e que foi falado sobre isso, né? Que mas outros santos, né, também escreveram sobre a vontade divina, doutores da igreja. Né? Então, as pessoas às vezes podem ignorar, porque a Luísa é uma mulher simples, né? E tem doutores, então vai validar mais aqueles doutores que escreveu, né? Falando sobre a divina vontade. Então, tem uma diferença muito grande, né? E aí Jesus foi bem enfático aqui para mostrar, né? Aqui que ela é a depositária, né? E por que ela é depositária, ele vai dizer, né? Porque primeiro tem que formar. Ele primeiro formou nela, né? Formou gerando toda essa vida dentro dela primeiro, né? Então foi diferente. Se a gente for ver a vida dos outros santos, eles não viveram essa vida, né? Tudo que foi escrito, eles falavam mais sobre fazer a vontade de Deus, não viver. Então eles não tinham essa propriedade de falar como viver na vontade divina, mas eles sempre, se a gente for observar, eles falam muito em fazer a vontade de Deus, né? Então, ela não. Ela viveu essa vida, né? Foi gerado no interior, como Jesus está falando. Primeiro teve que ser gerado, ela foi formando toda essa vida dentro dela,
para poder, né, transbordar essa vida, né, e gerar esses filhos, esses partos, né. Então foi muito interessante que Jesus já, para não ter dúvida, ele já mesmo explicou, né, como é que é, porque ela é, né, a mãe, vamos dizer assim, né, desses filhos que iriam vir, né. Então é incrível, né, que a gente fica lendo e a gente vê que a gente faz parte disso, né. Somos Uhum. esses filhos, né, que foram gerados. Eu achei bem legal mesmo. Mas o que me chamou a atenção foi isso, né? Essa atenção de Jesus, de não, de tirar esses questionamentos. Ele sabe que teria, né? Essas dúvidas e vamos dizer, essa indiferença, né? Principalmente com relação aos padres que iam ler, que a gente sabe, né? Que tem essa questão de, vamos dizer assim, de julgamento. Ah, porque é uma pessoa simples, não tem estudo, então fica com aquele receio também, né? Uhum. Será mesmo que ela sabe o que está fazendo? É isso mesmo? E questiona demais por ser uma pessoa simples. Então, ele deixou bem claro como é que é, né? Para a gente viver essa vida e até para nós mesmos, né? Pegando assim esse o que ele está falando, da gente dizer que somos filhos da divina vontade, a gente precisa viver, né? Sim. Primeiro, essa vida tem que ser formada em nós também, né? Para poder a gente dizer que vivemos na divina vontade, para dizer que somos esses filhos, precisamos primeiro conhecer, formar toda essa vida dentro do nosso interior também, né? E transbordar essa vida, como a gente já falou em live, né? Com os testemunhos, né? E a partir desse testemunho virão também outros filhos, né? A partir desses testemunhos. Então, isso também que foi, ficou marcado, assim, chamou a atenção, né? Também. Sim, e é muito importante, você falou, né, de ter essa vida interior, assim, né, desde o interior, aliás, porque possuir a vontade divina, né, desde o interior, é viver realmente essa vida, vamos dizer assim, com naturalidade, dentro da vontade de Deus, com naturalidade, porque todos os nossos atos, eles são guiados por Deus, mas de uma maneira muito tranquila, muito espontânea mesmo, né? Porque a gente passa a ter a vontade divina, né, no lugar da nossa vontade humana, vamos dizer assim, e Deus guia os nossos atos com muita espontaneidade, diferente assim de quando a gente está só fazendo a vontade de Deus, porque muitas vezes a gente faz a vontade de Deus, mas é com um pesar enorme, mas é com um peso enorme, porque a gente está fazendo a vontade de uma pessoa, mas que não é a nossa vontade, e que é diferente da nossa vontade, que é uma vontade estranha à nossa, é algo que a gente não entende, que a gente não compreende, que a gente não consegue concordar plenamente, né? Então, basicamente essa que é a diferença, assim, né? De alguém que vive na vontade divina e alguém que simplesmente está fazendo a vontade divina. Mas você tem alguma coisa assim, Andresa, para poder acrescentar sobre a diferença que há? É como ele falou aqui sobre essa diferença, que ele até fala sobre essa santidade, né? As outras santidades que são luz e a do querer é sol, né? Então, assim, há uma diferença muito grande porque a gente, na santidade das virtudes, está sujeito, como ele falou, né? Cresce, decresce, é aquela questão. Corresponde, uma hora corresponde, outra não, né? Ainda tem uma vontade humana ali no meio, né? É santidade das virtudes, santidade humana, mas tem ali vontade humana, né? Vive de sua vontade, mesmo buscando a santidade. Então, não é uma coisa assim constante, não tem uma constância, não é aquele sol, né? Mas são luzes, pequenas luzes ali, né, de vida,
E o sol é diferente, né? Na santidade do divino querer é uma vida constante de luz, que se transforma em sol, né? E não tem essa questão, né? De crescer, decrescer, mas dependendo também, né? Aí tem a questão da pessoa, né? De correspondência, né? Aí não tem essa questão de decrescer, mas dependendo da correspondência, a alma vai seguir, vai crescer de acordo com o que vai correspondendo, né? Então, se tem uma abertura pouca, como ele falou, teve um trecho que a gente meditou que ele fala disso, né? Se ela tem uma pequena disposição, então ele vai comunicar uma pequena parte, né? Se a pessoa está ali buscando, né? Viver na divina vontade. Mas se ela tem uma grande abertura, né? E tem ali toda a atenção para Deus, né? E todo o seu ser é movido para Deus, então ele vai dar, né? Em proporção, né? Então, assim, por isso que é sol, né? Que a gente está buscando, mas não tem essa questão que ele falou de luz da santidade das outras santidades. Porque tem vontade humana, então ela desiste. Às vezes ela desiste no caminho, né? Vai, e se ali não tá, né, bom para ela, ela retorna, né? E já pelo que eu entendi isso ele falando, né? Na santidade da divina vontade, não é diferente, né? É só crescimento. Não tem como decrescer, não tem como a gente voltar depois Não é que isso a gente mesmo. tem o conhecimento, a gente não consegue voltar a ser o que era. Quando a gente entende uma coisa, quando vem uma luz de uma coisa específica, assim, vamos dizer, né, que ele traz no trecho que a gente já não é mais a mesma coisa antes da gente ter lido aquele trecho, já muda. Então não tem como voltar atrás, nem que a gente quisesse, a gente não consegue, né? Então não tem, é isso que eu mais assim entendi isso que ele falou dessa diferença. É verdade. E assim, é até estranho, né? Quando a gente tá num ambiente fora da divina vontade, né? E a gente vê realmente que as pessoas, elas mesmas sentem em si essa inconstância, né? Elas têm medo. As pessoas têm muito medo de perder a salvação, de perder a Deus. E a gente não tem mais esse medo. A gente, né, passar a caminhar na divina vontade, a gente não tem mais esse medo, assim, de tipo, de se desviar, sabe? E a sensação que tem é essa mesmo, que não dá mais para voltar, sabe? Até tem um, como é que se diz assim, um estágio da santidade humana mesmo, né? Lá das moradas da Santa Teresa d'Ávila, tem até um estágio lá da santidade humana que não dá mais para voltar também, né? De acordo com a santa, né? Que a alma fica sentindo assim, que ela não consegue mais voltar atrás, né? Tipo, não, se for para ela desconverter, ela não consegue mais pensar, né, em se desconverter. Mas é um estágio já avançado, acho que quinta morada, sei lá, né? Mas aí Jesus está falando, né, da santidade humana como essas luzezinhas, né, que podem se apagar, e é por causa dessa inconstância mesmo, né, da vontade humana, né, que é inconstante, né, e você falou muito bem sobre isso. Então, não tem como ter firmeza ali, não tem como firmar a santidade daquela pessoa, porque até ela morrer, ela pode, né, escolher mil e uma coisas, ela pode mudar, ela pode fazer uma coisa diferente, né? Quando a gente entra na divina vontade, assim, Deus realmente, ele nos toma, né? Ele nos, como é que eu posso dizer assim? É isso mesmo, né? Ele nos consagra na palavra própria, no significado próprio de se consagrar. Ele toma a gente para ele mesmo. E é impressionante, porque coisas que antes a gente fazia, hoje, para nós, é impensável a gente fazer. A gente não consegue mais agir da forma que a gente agia antes. A gente não consegue.
a informação chega tão clara para nós de como que a gente tem que agir pro orientado ao bem, orientado ao amor, que a gente não consegue agir da forma que a gente agia antes, né? Então, várias coisas eu vejo a ação de Deus, assim, a ação da divina vontade, que não me permite voltar a eu ser como eu era antes, né? Nessa parte mesmo, né? Eu até comentei em outra live que eu fiz com você essa mesma coisa, né? Nessa parte de acordar cedo, por exemplo, né? Era uma coisa para mim impensável, era uma coisa muito difícil para mim. Ainda mais depois de uma vigília, né? Acordar cedo, né? E a Andresa não dormiu direito também. Então, são coisas assim muito pequenas, às vezes, que a gente vê na nossa vida e a gente diz assim: meu Deus, eu não conseguia isso, isso para mim era impensável, eu não conseguia isso de jeito nenhum. Mas Deus orienta tanto você para o bem, para fazer o bem, né, para amar as pessoas de fato, para amar Ele de fato, acima de todas as coisas, a confiar, né, no poder, na imensidão, assim, da vontade dele e nessa força da humanidade de Jesus que nos sustenta, é tão forte isso em nós, assim, fica tão enraizado que a gente não consegue mais voltar atrás, né? A gente não consegue mais pensar da forma humana que a gente pensava antes. É claro também que tem um processo, né, dentro da divina vontade, em que nós vamos largando os nossos pensamentos humanos e vamos adquirindo os pensamentos divinos. Então, a divina vontade vai se enraizando em nós, né? Como você falou. Então, a gente vai se firmando, aquilo vai crescendo conforme a nossa disponibilidade de correspondência à divina vontade, né? E aí, quanto mais a gente deseja, né? Esse desejo ardente que nós temos da divina vontade vai rasgando os véus. Deus vai permitindo mais e mais e mais e mais que a gente vá crescendo nessa vida. Mas é muito legal isso, né? Que você comentou, que só cresce, não decresce, né? Então é algo realmente a se pensar, né? Assim, sobre isso. Porque meu Deus, que coisa tão grande, né? Que coisa tão imensa. E às vezes a gente fica pensando assim, né? E uma pessoa que, por escolha, por exemplo, sai do grupo, né? Do nosso grupo de estudo. Então, será que essa pessoa ela não estava vivendo realmente na divina vontade? Será que era porque ela não tinha o dom permanente? Né? Então a gente às vezes fica pensando nisso, né? Mas trazer, por exemplo, a Rosane, né? Que ela passou um tempo afastada do grupo de estudo, né? E ela fala isso, assim, que Jesus incomodava muito ela, passou a incomodar muito ela. Ela não conseguia mais estudar sobre a divina vontade sozinha, nem em outro grupo, ela não conseguia mais nada, né? Sobre a divina vontade. Jesus privou ela totalmente, né? E até que ela teve que retornar ao grupo de estudos, né? Que a gente participa, para poder Jesus voltar a se comunicar com ela e a falar sobre a divina vontade com ela novamente, né? Mas que existe essa força de atração, né? Muito grande que a divina vontade exerce também, né? Nas criaturas. E mesmo assim que a pessoa saia, como você está falando, né? Que algumas pessoas já saíram, né? Mas assim, a gente realmente fica pensando, será que realmente, né, ela vivia assim, né, vivia na divina vontade, né? Porque saiu, que a gente não tem como voltar atrás, como a gente está falando, né? Mas assim, que eu fiquei pensando aqui, né? Elas podem sair do grupo, mas ainda assim, né?
aquilo que ela conheceu não tem como, assim, esquecer, né? Fica. Realmente não tem como voltar atrás daquilo até onde ela conheceu, né? E vai ficar, ela vai vir na recordação dela, né? E realmente vai vir os incômodos nas situações e circunstâncias ali que ela viver, vai vir sim na memória. Eu acredito assim, que não ficou assim em mim, é que vai vir, né? Realmente aquilo que ela conheceu não se perde. Então, assim, não tem como se perder, sabe? Esquecer, voltar atrás realmente daquilo que conheceu não perde, não volta mais. É É verdade. tanto mesmo da Rosane, né? Que fica aquele incômodo mesmo, né? Fica realmente. Não, assim, não continua com os conhecimentos, dá a crescer, né? Mas fica naquele ponto, né? Parou ali, de conhecimento mais assim, não tem como retornar naquilo que ela já conheceu, né? Pode ficar em falta naquilo que ainda deveria ter saído, não conheceu, mas até onde ela conheceu fica, né? Jesus acho que fala nisso, né? Por isso que ele fala dos graus, né? Que tem os graus e tem pessoas que vai conhecer isso aqui, tem pessoas que vai conhecer um pouco mais profundo, né? Mas não perde, né? Coisas de Deus, essa divina vontade, não tem como, né? A vida dele, né? Não tem como, não, Sim. realmente. E é verdade, é verdade. A gente sente essa potência, vamos dizer assim, dentro de nós. Não dá mais para voltar, a gente não consegue mais voltar a viver do jeito que a gente vivia antes, a pensar do jeito que a gente pensava antes. E cada vez mais que a gente avança, a gente sente, como se fosse esse funil, né? A gente sente assim, isso que vai nos apertando, nos apertando, nos apertando cada vez mais. E é muito incrível, assim. Eu vou até pegar o exemplo da Aline, né? Você vê que a Aline, eu acredito que ela seja a pessoa mais avançada do nosso grupo. E ela tem uma constância muito grande nos atos que ela faz para a divina vontade, né? Ela começa a fazer um- uma série no YouTube, né? E ela faz, né? E a gente vê essa constância, assim. Não é uma constância humana no sentido de, toda segunda-feira eu faço um vídeo para tal série. Terça-feira eu faço um vídeo para essa outra. Não é assim, mas que tipo, fica uma cadeia constante, né? No sentido que ela sempre retoma, né? Ela faz a escola da Divina Vontade, depois ela volta para a mística Cidade de Deus, depois ela faz outro da Val Torta, e ela sempre vai fazendo assim. Se fosse uma pessoa sem a vontade divina, na vontade humana, não conseguiria ter essa constância, não conseguiria isso, sabe? Manter aquilo que começou dessa forma, né? Porque é muito fácil, o humano ele desanima, né? Muito fácil, ele se perde, né? Ele não consegue mesmo, assim, visualizar o bem que é para ele fazer, que Deus quer que ele faça. Ele não consegue, né? Porque ele está entretido com outras coisas, né? Ele está com a atenção fora de Deus. Então, coisas muito simples, né, que é para ele fazer, que é para ele continuar, ele não consegue fazer, não consegue continuar, né? E entra muito também da soberba, né? A pessoa, ela desanima porque ela diz assim, mas faz tanto tempo que eu não faço mais, então, eu não vou mais fazer, porque faz tanto tempo e eu queria ter feito na semana passada, mas não deu, então eu não vou fazer mais essa semana, né? Porque já passou o tempo, né? Eu já não tenho ânimo mais para fazer, não sei o quê. E aí fica aquele peso mesmo da vontade humana da pessoa, né? Daquela soberba. Porque era para ser desse jeito, né? Porque eu tinha planejado assim, não foi. Aí eu desanimei, né? Porque não saiu do jeito que eu queria e tal. Então, entra muitas
coisas assim, né? Quando a vontade humana Regra, está né? interferindo. A pessoa na vontade humana põe muitas regras, tem que ser daquele modo. Se saiu daquele curso, então ela disse que, né, não é bom, não foi bom, não deu certo, vou parar por aqui. E aí a gente vê que nesse exemplo que você está dando ali, né? A gente vê a liberdade que é na divina vontade. A diferença que é que Deus tem essa liberdade, né? Não existe assim uma regra. E se não for nesse dia, eu não vou fazer outro dia, tem que ser esse dia, né? Então a divina vontade não. É na hora que a divina vontade quer. Naquele dia ele quer a escola da divina vontade, vou fazer, né? Escola da divina vontade. Aí passa um tempo, não, agora eu não vou querer isso, mas ele vai e traz outra coisa e depois ele retorna. Aí a pessoa de fora pensa assim, nossa, já deve pensar ao contrário, né? Não tem constância aí, né? A pessoa É, que não entende, vamos dizer assim, a dinâmica da divina vontade, como Deus age, já pensa o oposto, que a gente entende, né? Que você está falando, já pensa o oposto. Nossa, sabe, parece que ela não tem, uma hora que tá fazendo uma coisa, não entende, né? Então, essa cabeça sim, humana, né? Que tem que ser aquela regra assim, né? Que ela estabelece que se não for seguir é. isso aqui, tá errado, tá? Tem uma coisa errada, né? E é totalmente o oposto. Você vê como as coisas de Deus é totalmente oposto da Deus, pensamento humano. nossa, Deus é mestre em quebrar script humano, né? Eu fico É uma impressionada com coisa isso. tão simples como essa, né? É, Então, é uma coisa tão simples que a gente percebe essa diferença, né? E quem tá de fora vai ver totalmente o oposto. Quem não conhece, né? Como Deus é, então vai pensar o oposto. é, é verdade. E aí, vou pegar e associar com o que Jesus falou para Luísa, que ele diz assim para ela, que é para ela ter atenção, né? Ele fala, tenha atenção, porque ela começa a se distrair pensando naquilo lá que o padre de França tinha feito um escrito sobre a infância dela. E, gente, realmente é uma coisa muito extraordinária isso acontecer, né? E aí, realmente, Jesus vai e diz: Não foi a minha vontade mesmo que quis, foi a minha vontade que quis. Porque não acontece isso na igreja, né? De alguém em vida ter a publicação de um livro sobre a pessoa, imagina, né? E o padre fez isso com a Luísa. Ela ficou pra morrer. Então, assim, e ela ficou preocupada, né? E mesmo Jesus tendo explicado para ela aquilo, né? Que ela é o sol, ela tem a santidade do sol, né? Então, não vai apagar a É para santidade ela dela. entender, né? Eles dizem para ela entender, porque não é ela, né? Não é ela, é a vida dele, né? Nela é a divina vontade. Então, ele tem total segurança, não importa, né? Deixar para depois, né? Como tá falando, dessa santidade que ele fala que é luz, né? Esse negócio de deixar para depois por causa da inconstância, né? E não é a vida dele, então por que deixar para depois? Ele sabe, né? Ele não é inconstante como a gente. Então, assim, tem urgência, né? É a vida dele. Então, ele não vai deixar para depois, né? Esse negócio de esconder. Né? É engraçado porque a nossa vida é escondida, mas ao mesmo tempo não é, né? Ele nos esconde, as pessoas não percebem, né? Que é assim que a gente vive na divina vontade, a pessoa olha e diz assim, é a filha da divina vontade. Ah, é Jesus nela. Não vai. É escondido nesse aspecto, mas é, essa questão de esconder a vida dele, né? Ele não quer, né? A gente pode estar escondido, a gente tem que realmente ficar esquecido, esquece de ti, né? Mas a gente não pode esconder a vida dele em nós, né? Realmente essa questão de falar, né? É urgente, a vida dele é um só, a gente não tem que ter medo, porque como ele fala logo lá no final, né? O fundamento que está ali em tudo é ele, a humanidade dele, toda a vida dele, tudo que ele fez é o que assegura, né? Que põe esse seguro na gente, a gente não pode ter medo, porque a vida dele está lá, né? Sustentando tudo, né? E a vontade humana que tem essas desconfianças, né? E não confia, né? Tá aí, ele tá falando, tem a humanidade dele. Mas as pessoas desconfiam, né? Fica nessa desconfiança. Por isso que é sem constância, porque realmente não confia. Não confia, né? A confiança tá em si mesmo. E tem esse Verdade. receio de se expor, né? Justamente porque é muito volúvel, né? O humano é muito volúvel, assim. Então,
realmente tem esse medo de julgamento, né? Do que vão falar. Então, meu Deus do céu, eu tô viva ainda, deixa para depois. Se falar mal de mim, eu tô morta já, né? Então, deixa para depois, vão falar o que de mim. Então, é muita coisa da vontade humana mesmo, né? Mas ele quer que ela perceba, né? Esquece de ti, né? Não tem a sua, esquece a sua parte, esquece de ti. É a minha vida, esse tem que ser falado, tem que ser divulgado, é urgente, né? Que como ele falou, para você ser filho da divina vontade, tem que formar a vida no interior. Então, como vai formar se não falar, né, sobre essa vida, né? Então é bem interessante. Faz parte de ser um nada também, né? Quando a gente aceita ser um nada, então a gente aceita tudo, a gente aceita o escondimento e a exposição também, né? Então, e tem os dois lados da moeda, né? Então, nem sempre é favorável, humanamente falando, a gente estar escondido, e nem sempre é favorável, humanamente falando, a gente ter essa exposição. Mas quando a gente é um nada, então a gente não pensa nisso, a gente não pensa em nós naquela situação, humanamente, né? Simplesmente nós aceitamos a vida de Jesus. Então, Jesus quer estar escondido, né, na casinha em Nazaré, na nossa vida, então a gente aceita. Ou então Jesus quer estar na vida pública, quer falar através de nós, quer agir através de nós, então nós também permitimos, né? Damos essa permissividade, não é aquela coisa de não, né? Porque eu sou muito pequeno, né? Porque eu não sei, porque eu não consigo. Não, porque tem pessoas melhores que eu para fazer isso, né? Não, a gente não tem isso. Se Jesus chamar a gente para fazer uma coisa na igreja ou aqui no grupo da Divina Vontade, a gente faz. Não tem isso, sabe? Não, porque eu não consigo, não, porque eu sou pequeno, porque eu sou humilde. Não tem isso. A gente aceita tudo que Jesus quiser fazer, porque a vida é dele, como você está falando, né? De outra partezinha também. Eu não tô lembrada, eu vou ver aqui no texto, viu, Andresa? Se quiser comentar outra coisa aí, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Tô procurando aqui a partezinha que eu ia falar. Então, né, ele fala também disso que você está falando, né? Quando você procura aí ele está falando justamente isso, porque a gente não pode ter essas preocupações que distraem, né? Como eu estava falando, né? O fundamento, né, do reino, da divina vontade, né, em nós, está formado pela vida dele. Então, é importante toda essa atenção, ficar atenta e se preocupar somente realmente no que ele quer, não ficar se distraindo com essas preocupações, que são preocupações humanas de considerações, né? É, O que vão pensar de mim, o que vão achar. Então, essas distrações atrapalham, né? demais. Atrapalham demais, demais. Então ele pede, não te distraias, né? Tenha confiança, meu fundamento que está em você e que está formando essa vida é minha vida. Então, não tem o que temer, ficar se preocupando, né? Com o que vão pensar, né? Porque eu estou viva ainda, o que vão dizer de mim? Vão vir atrás de mim? Então, assim, não tem que ter essas preocupações, né? Porque aí ele fala aqui, ó, deixa eu ver, espectremo, em ti para formar o fundamento. Portanto, não convém que teu pequeno agir sobre este fundamento tão sólido, tá vendo? Tem essa coisa da ideia humana, então não se preocupar, porque é um fundamento sólido, né? Que não tem perigo, né? Então, não precisa se preocupar, né? Que não tem perigo, porque é um fundamento que é firme, sólido, né? A vida dele. Ó, e tão santo, seja feito com distração, tá vendo? Então, ter esse cuidado, porque é um fundamento sólido e para não fazer, vamos dizer assim, esses atos de modo distraído, né?
né? Porque é uma vida tão santa que ele fala aqui, um sólido e tão santo, que é a vida dele. Então tem que ter um cuidado para não fazer de modo distraído, né? Esses giros que ele está falando, essas voltas do Supremo Querer, os atos feitos na divina vontade. Porque não tem nada a ver com a gente, né? É ele. Tem nada a ver, esquece, né? É porque, meu Deus, por que a gente é assim, né? Agora eu fiquei. Por que É, a gente é assim, né? Tão cabeção e se é, considera tanto, né? Meu Deus, é muita preocupação, né, que a gente tem com a nossa imagem, com o que vão pensar. Ai, meu Deus, e atrapalha tudo. A gente é muito cabeçudo e a gente meio que atrapalha, né, a vida, sim. né? A gente mesmo que complica. É verdade, é verdade. A vida na divina vontade, ela é uma vida muito tranquila, realmente. É uma vida de muita paz. Porque tudo que chega pra gente, como que já vem prontinho, sabe? Então, nessa situação da Luísa mesmo, né? Foi uma situação que a divina vontade, mesmo ela, né? Que fez com que acontecesse aquilo. Então já estava tudo prontinho, assim, né? E tudo bem, a Luísa poderia perguntar a Jesus, né? Ela poderia, sim, perguntar a Jesus e tal. E ela perguntou. E Jesus respondeu para ela que ele explicou para ela e tudo mais, por que que estava acontecendo aquilo. E mesmo assim ela ficou ainda inquieta, ela ficou ainda pensando o problema, né? Um problema que não existe, pois que a divina vontade está no controle da situação totalmente. A divina vontade que quer que aconteça isso, né? E realmente ela, né, fica ainda nesse, como é que se diz? Nesse, ai, perdi a palavra, né? Confusão Ainda nessa fica nessa, confusão. nessa confusão, né? Assim, querendo brigar com Jesus por causa daquilo que está acontecendo, porque é Jesus que está movendo as coisas para acontecerem assim, né? Então, a gente tem que ter essa atenção na divina vontade para enxergar ela, para entender ela na situação, na nossa vida, porque assim, acho que 99% dos problemas somos nós que criamos. Eu acho que realmente não existe. 99% dos problemas é a vontade humana implicando com a vontade divina, né? Então, a gente tem que ter atenção, porque às vezes a gente tá fazendo os atos na divina vontade, mas tá fazendo de qualquer jeito, mas tá distraído por causa dessas besteiras, né? Por causa dessas coisas que a gente fica dando vazão, a gente fica dando lugar. É porque ela pensa que ela vai aparecer, né? Vão olhar só para ela e vão desconsiderar ali o que Jesus está fazendo, né? Mas aí ele fala aqui, ó. Não queres em ti, não temas, ficarás sepultada no sol de meu querer. Quem mais que ele poderá te eclipsar, de modo que nenhum te preste atenção? Então, menino, você tá se achando demais, né? Então a gente se acha demais, né, meu Deus do céu? Ó, o sol do Fiat Supremo terá tanto cuidado da pequena luzinha da tua alma, que é circundada por seus raios, o sol aparecerá. Então, meu filho, você está escondida, né? Eles vão me ver, vão ver o que eu estou fazendo, eles vão ficar olhando para você, vão ver o que está acontecendo. Essa vida tá, a vida está acontecendo. Ele quer mostrar, né? Como é essa vida, né? Todo esse processo. Então, aí ele fala, ó, é a tua alma que circundada por seus raios, o sol aparecerá e a luzinha a terá escondida em si. Por isso, fica em paz e se queres contemplar teu Jesus, abandona tudo em mim e eu pensarei em tudo. Então, assim, minha filha, você não vai ser estrela, não. Você vai ficar escondida. Ele que vai aparecer. Você vai ficar escondidinha. Ele é o sol que vai aparecer, né? E a gente fica nessa consideração, né? Sim, Preocupado, né? Como é que vai acontecer as coisas, né? Sendo que ele é o fundamento, ele está no controle de tudo. E se tiver de acontecer alguma coisa, está ali dentro da vontade divina, né? Não tem que estar se preocupando com nada. era esse trecho mesmo que eu tava procurando. Eu ia comentar sobre isso, porque eu ia dizer assim, que é tão verdade isso, que por mais que a gente fale muito da Luísa, mas a gente não fica com aquele sentimento devocional, né, pela Luísa. A gente fica
muito, assim, entretido com a divina vontade. A gente não fica assim com aquela devoção com a Luísa Picarreta, vamos fazer novena. Não, a gente não fica assim. A vida dela é um exemplo ali pra gente de como é, né? Porque a gente é igualzinho a ela também. Tem essas confusão também. Então é uma luzinha, uma luz pra gente, né? Aí eu esqueci o nome até que fala em outros trechos, que a Aline já sempre fala, né? Que ela é o quê, meu Deus do céu? Que a gente se agarra nela, alguma coisa assim, ah, eu esqueci o nome, vespeiro. Eu não sei, algo assim que a gente gruda, né? Porque realmente é um exemplo. A gente não olha para ela, então a gente realmente vê com a vontade humana, como é, Uhum, né? E a gente às vezes até faz isso, a gente fica até questionando, reclamando aqui, mas não é a gente sente um ranço dela, não, é a vontade humana, a gente vê a vontade humana de ver que a gente também é assim, todo mundo é assim. Então a gente vê aqui que como é o humano, né? E realmente fica escondido. A gente olha para o que Jesus está fazendo, né? É muito interessante mesmo, você falou, né? Realmente a gente não olha. A gente fica tendo a consideração, a gente faz as encrencas, fica falando, ó, tá em confusão. A gente reclama assim, mas não é com ela, é diretamente com ela, né? A uhum, gente tem presta atenção nisso, né? Mas a gente fica fazendo encrenca com a vontade humana. uhum, exatamente. Então é isso, né, que eu entendo quando Jesus fala que ela vai ser eclipsada pela vontade divina. Porque quando a gente realmente conhece a vontade divina, a gente fica muito concentrado na vontade divina, né? A gente fica assim, focado, fica com ela no nosso pensamento. Então, não tem esse perigo de a gente começar a ter um super foco em Luísa Picarreta, né? E começar a fazer uma devoção a Luísa Picarreta. Não, né? É tanto que a gente fala tanto da divina vontade, né? Que para quem tá de fora, vê que a gente tem devoção à divina vontade, mas, né? As pessoas perguntam se você é devota da divina vontade, né? E não sei o quê. Mas as pessoas não perguntam para mim se eu sou devota da Luísa Picarreta. Por mais que eu fale dela em algum momento, mas as pessoas não me perguntam, né? Perguntas sobre divina vontade mesmo. Então, é claríssimo para nós, né, que somos os filhos da divina vontade, é claríssima essa informação que Jesus está dando para ela, né? Que ela não vai atrapalhar o processo, porque é verdade, gente do céu. A divina vontade é soberana mesmo. É verdade, é muito incrível mesmo. Muito incrível. Como a gente realmente fica escondido, ao mesmo, como eu falei, fica escondido, né? E ao mesmo tempo não fica, né? Realmente fica escondida essa questão humana, realmente, sabe? Fica, vamos dizer assim, à parte, realmente apaga o humano e a gente não enxerga, como você está falando, a gente lê, Luísa, vê o que acontece, tudo como é, né? Para a gente até entender, identificar, né? Que isso acontece também, não é só com ela, é com todo mundo. Mas você vê que a gente sempre foca no que Jesus está falando. Sempre fica a informação É, do depois, né? Ela tá sempre reclamando, ah, tô privada, ah, tá, aconteceu isso, mas você vê que a gente nem fica muito assim, com tanta consideração nisso, né? A gente reconhece, vê como é que isso acontece com a gente, mas a gente fica ali na informação do que Jesus está trazendo, né? exatamente. Da vida na divina vontade, a gente sempre fica com essa informação. Então é isso, né? Então é importante porque a gente tomar essa consciência e firmar isso para não atrapalhar realmente o percurso, né, da vida aí, da divina vontade, todo esse desenvolvimento, né, no nosso interior, né, a gente não ficar se preocupando, né, do que pode acontecer, do que podem pensar, não se preocupar, porque isso atrapalha o que ele está falando mais em cima, né, formar essa vida e ser esses filhos, né, gerar esses partos, é o que atrapalha, né, essa distração só atrasa e atrapalha esse desenvolvimento, né, do bebê, né, que ele dá um exemplo aí da mãe, né, que pra gente, para mim dizer que sou mãe, que Nicolas é meu filho, ele precisou ser gerado, né, então, ele gerou, foi gerado, foi formado,
Então, se a gente ficar com considerações e olhando para si, essa vida não é formada, né? Não é gerada, traz complicações, né? E não forma a vida. Então é muito importante. Sim, com certeza. Então, agora vamos finalizar, Andresa? Você pode fazer a oração? Finalizar com o Pai Nosso, Ave Maria. Sim? Pode ser? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a Venha a nós nós o o vosso vosso reino, reino, seja seja feita a feita a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje. hoje. Perdoai as Perdoai-nos as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. Não nos Não nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres, mulheres, e e bendito é o bendito é o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como como era no era no princípio, princípio, agora e agora e sempre. Amém. sempre. Amém. Estivemos reunidos. Posso finalizar? Sim. E continuaremos reunidos no amor e na misericórdia desse Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, filha. Amém. Muito obrigada, Andresa. Tenha um santo dia, viu? Santo dia para você também. Amém.